Olá, muito boa tarde. As Romarias Quaresmais são uma particularidade dos Açores. Dias de oração e de peregrinação que marcam a preparação para a Páscoa, sobretudo na ilha de São Miguel. O padre Luís Dial faz parte de um dos ranchos de Romeiros e está hoje no programa Eclésia para nos falar sobre esta experiência. Paulo Luís, boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Vamos daqui a pouco já à sua experiência. Primeiro ao que marca esta iniciativa Quaresmal nos Açores. Vemos imagens de ranchos de Romeiros com os lenços, com, enfim, toda estas características indumentária que faz parte dos Romeiros. Mas qual é a especificidade desta preparação para a Páscoa que acontece na Ilha de São Miguel? Bom dia. As Romarias Quaresmais surgem desde o início com um grande caráter penitencial. Elas surgem com o terremoto em Vila Franca do Campo em 1522 e aí os homens e mulheres, na altura, começam a percorrer as casas de Nossa Senhora, as igrejas dedicadas a Nossa Senhora, pedindo esta proteção divina e também pela remissão dos seus pecados. E a partir daí as romarias ganham sempre esta dinâmica penitencial. Sempre no tempo da Quaresma? Na altura não no tempo da Quaresma, porque o terremoto foi em outubro, mas depois vão começar na Quaresma, passam para a Quaresma e só exclusivamente no tempo da Quaresma. Não há romarias fora da Quaresma, elas são mesmo romarias quaresmais também por isso mesmo. Em que é que consiste uma romaria? Uma romaria é uma peregrinação, no fundo, uma peregrinação penitencial de penitentes que percorrem os caminhos da ilha, continuando a visitar todas as igrejas, todas as ermidas, todas as capelas da ilha, aquelas que é possível, que muitas vezes não é possível devido à sua distância, à sua localização, não é possível ir a todas, mas mesmo onde não é possível ir, reza-se, especialmente pelas igrejas paroquiais, por aquelas comunidades, por aquelas pessoas, mas sempre também com este dinamismo penitencial e de oração. É uma peregrinação muito particular porque não se vai de um sítio para o outro, como uma peregrinação a um santuário, mas sai-se da sua igreja paroquial, dá-se a volta à ilha e o ponto de chegada é o ponto de partida. Normalmente 8 dias de peregrinação. 8 dias. A maior parte dos ranchos, ou quase a totalidade dos ranchos, sai no sábado e chega também no sábado, ou no domingo de manhã, consoante também a questão da paróquia e da comunidade paroquial. É uma peregrinação que se vive essencialmente sozinho? Como qualquer peregrinação que é feita em grupo, em comunidade, tem estas duas dimensões sempre. Da comunidade, do grupo e do indivíduo, porque nós somos pessoas que temos que nos relacionar e por isso a dimensão do grupo, mas também temos que viver como individualmente. E a grande marca é essa, ou seja, porque é naquele grupo, naquela pequenina comunidade, que também o indivíduo se encontra a si próprio, através da oração, através de todo o dinamismo que ela propõe, a romaria. Com muitas regras que, mais do que apenas regras, servem desta forma, há outras formas, mas para este caminho interior e pessoal. E já lá vamos a essas regras. Antes, àquilo que nós vemos, à forma como os romeiros fazem esta peregrinação. Isto é um shail, não é? É um shail. Nós temos aqui a que podemos chamar a indumentária do romeiro, que todos os romeiros usam por cima da sua roupa, o que, por um lado, o caracteriza, por outro lado, também o despoja de tudo o que é o exterior do dia-a-dia. Temos... Sim, este, que há pouco chamei chá, mas é o lenço, não é? Sim, o lenço. O lenço e o terço ao pescoço são as duas peças que estão sempre presentes no romeiro. Uma das situações é que quando o romeiro, na hora do almoço ou num descanso, precisa tirar a saca ou a cevadeira, o shail, o lenço e o terço ao pescoço permanecem sempre. Mesmo na casa de quem nos acolhe à noite,
só o tiramos normalmente para dormir e para tomar banho, obviamente. Por ser uma tradição ou que significado tem? Por ser a marca do romeiro, ou seja, nós estamos ali como romeiros e quem nos acolhe é por sermos romeiros e de certa forma também acolhe a Cristo. E isso é esta marca quase identitária. O lenço, que é para levar ao pescoço ou mesmo à cabeça, há um ou outro rancho que usa mesmo na cabeça sempre, a maioria não. Alguns irmãos põem à cabeça para proteger do sol ou para proteger da chuva. Depois temos o shail. O shail é um shail normal que se põe aos ombros para proteger também do frio. É feita durante o período ainda de inverno, início da primavera, e por isso também o frio se faz sentir, especialmente de madrugada. O bordão, para ajudar na caminhada, e também a saca ou cevadeira, que é onde o romeiro leva tudo. Não tem carro de apoio. Que não há de ser muito, não é? Não há de ser muito. Às vezes vai descobrindo que tem que tirar coisas da saca, porque qualquer grama começa a pesar ao fim de algum tempo. Mas não temos carros de apoio, ou seja, aquilo que levamos, da roupa, às vezes também algum alimento, é aquilo que vai dentro da saca. E temos ainda um outro terço fundamental, que é aquele que vai nas mãos para rezarmos. Porque é a oração que está sempre presente nos romeiros. Portanto, o romeiro leva um terço ao pescoço? Leva um terço ao pescoço e leva outro terço na mão, por onde vai rezando. Também um bocadinho porque a intensidade da oração e o desgaste e o uso do terço da mão muitas vezes é grande e é preciso substituir também. Terá eventualmente sido essa origem. Muitas vezes também quem pede orações entrega um terço e nós rezamos também fisicamente com esse terço. Estas indumentárias têm uma outra característica que creio que também ser importante, que tem vindo a ser ganha com o tempo, que não é que surgem como elementos, e primeiramente por isso, de proteção, de ajuda à caminhada, mas foi ganhando uma outra dimensão espiritual. Começar a saca, a cruz, a imagem da cruz por causa do peso da cruz, e o resto, a imagem do Ecce Homo, ou seja, o Cristo que é apresentado por Pilatos à multidão. A coroa de espinhos, simbolizada através do lenço, porque vai na cabeça, o shail, que vai aos ombros, a capa de Cristo, e o bordão, o cetro ou cana, que é entregue pelos soldados, que vai na mão. São imagens que apenas ajudam o romeiro a configurar a sua caminhada, muitas vezes de grande sofrimento, de grande dor físico e também interior, com a paixão de Cristo. São peregrinações que acontecem durante esses 8 dias, ininterruptamente, sejam quais forem as condições até climatéricas, não é? Sim. Quando nós perguntamos a ver se vai fazer sol, se vai fazer chuva, às vezes há pessoas que gostam mais do sol, outros mais da chuva, mas o que eu costumo dizer, o que vier é para nós. Por isso não há forma, seja faça sol ou faça chuva, é para caminhar, é para andar. E isso também ajuda um pouco a espiritualidade, ou seja, o caminho é para fazer, independentemente das condições exteriores. E o que vier é para a gente. E acredito que sejam sobretudo ocasiões de transformação para cada romeiro, para cada rancho. Nós já lá vamos a essa experiência também, que é espiritual, sem dúvida. Perguntava-lhe antes disso, o Padre Luís Dial é do Patriarcado de Lisboa. Sim. De que forma é que se deixa contagiar, no bom sentido, por esta experiência? Talvez por isso, por ser de uma diocese e da cidade, de origem e trabalhar na cidade de Lisboa, no meio da confusão, e de facto São Miguel, os Açores em geral, mas neste caso São Miguel em particular, tem esta capacidade de nos limpar até fisicamente das toxinas ganhas na grande cidade. Mas mais do que isso, foi este encontro de descoberta da oração, ou redescoberta da oração e do silêncio,
mesmo no meio das Ave-Marias, do cantar das Ave-Marias, porque sempre que estamos a caminhar, estamos a cantar as Ave-Marias, e no meu caso pessoal, foi esta redescoberta do silêncio que tanto nos faz falta. No fundo, como um retiro espiritual, que mais do que uma obrigação nossa de clérigos, é também uma necessidade para a nossa vida, até pastoral, do dia-a-dia. Há quanto tempo é que participa nestas romarias quaresmais? Eu tive contacto pela primeira vez com as romarias quaresmais, através do Rancho de São José, numa pregação que me foi pedido para fazer na paróquia de São José de Ponta Delgada, e aí tive contacto que estava na rua o rancho. E a partir daí comecei a ter esse contacto e no ano seguinte fiz, ao contrário do que eu estaria à espera, não era a minha forma de piedade, não era o meu contexto social e por isso achava que nem capacidade física teria. Mas a experiência foi tão forte que fui continuando e fui sentindo sempre esta necessidade da romaria por causa destas dimensões. Por um lado, da dimensão comunitária muito própria que a romaria tem, de fraternidade mesmo. Por outro lado, desta capacidade também que ela nos dá do silêncio e da oração profunda. Ali temos toda a nossa vida que é colocada nas nossas mãos e que vem ao de cima tudo, e ao mesmo tempo uma outra dimensão que é a capacidade da emoção e do sentimento, que o dia-a-dia cristaliza-nos um bocado essas dimensões. Estamos a falar em grupos só de homens, não é? Só de homens. E ali nós conseguimos até expor, perder o pudor, especialmente dos homens, de perdermos o pudor do sentimento, ou seja, parece que cá fora não temos capacidade ou não podemos ter sentimentos. Lá isso está e é grande também mais-valia da própria romaria. E como é que aconteceu a inserção numa tradição que é muito específica de São Miguel, de grupos de homens em São Miguel? Como é que foi o acolhimento nesta experiência? Bem, os micaelenses são grandes acolhedores também. E a partir daí logo tem metade do trabalho feito. Mas foi também esta simplicidade que procurei ter de querer aprender, querer conhecer e perceber que, apesar, como muitas vezes se diz, ser de Lisboa, do patriarcado, parece assim uma coisa importante, mas não, eu conhecer que da simplicidade se ganha muito mais do que às vezes nos grandes títulos e nos grandes valores. E isso foi também a grande porta que me fez entrar e perceber isso. E sentir esta presença, até eu como padre, num grupo de leigos, e fazer esta experiência quase de leigo, de cristão. E por isso, para mim, a romaria tem, como padre, tem esse grande valor, poder ser cristão, não estar quase numa atitude superior, mas ser um cristão como os demais cristãos e ser tratado exatamente como tal, não estar ali como um cargo de chefia ou de... apesar, neste momento, tenho um cargo no rancho, mas quase por acidente, mas poder ser simplesmente cristão como os demais. E em cada ano, então, na Quaresma, participa num destes ranchos quaresmais? Sempre tenho participado sempre no Rancho de São José, é o meu rancho, que é importante também, apesar de cada romaria ser uma romaria. Não há romarias iguais, porque não só porque há sempre algumas pessoas diferentes, mas também porque nós estamos diferentes, somos diferentes de ano para ano, temos situações da vida diferentes e por isso a nossa disposição, a nossa forma de estar é sempre diferente. Por isso... O rancho é constituído sobretudo por um conjunto por um grupo de homens que são de uma paróquia ou há outra forma de agrupamento? Os ranchos são constituídos unicamente nas paróquias. Por isso são grupos paroquiais, podemos dizer. E, por norma, quem o integra são os paroquianos, homens daquela paróquia.
Claro que, especialmente, isto sente-se mais na cidade de Ponta Delgada, mas não só. Há muitos irmãos romeiros que vão em determinado rancho, não sendo daquela paróquia. No caso da cidade de Ponta Delgada, porque já sentir este dinamismo do urbanismo, ou seja, a paróquia física não é necessariamente a paróquia afetiva ou de relação, e também às vezes pela conveniência até das próprias datas, porque é uma semana, e uma semana de trabalho, uma semana de estudo, apesar de, por norma, o Governo Regional dar aos funcionários regionais tolerância para aquele funcionário poder fazer a romaria. Muitas vezes os que são particulares têm que tirar férias, têm que ter uma outra dinâmica e por isso às vezes tem que se adaptar a isso mesmo. É de facto uma marca da Quaresma em São Miguel, até por esta característica de haver tolerância por parte dos funcionários do Governo Regional. De que forma é que a Diocese, a Igreja Católica, acompanha este movimento laical? Sei que há uma série de iniciativas que estão a tentar fazer com que, de facto, a tradição vá ganhando cada vez mais sentido. Houve sempre esta relação entre a Igreja institucional, a Diocese e os padres e o movimento, tal como noutras áreas da piedade popular, que muitas vezes não foram assim muito fáceis. Neste momento, creio que posso dizer que as coisas estão em paz e a Diocese tem se empenhado, quer o Dom António Sousa Braga, quer agora o Dom João Lavrador, têm se empenhado para que o movimento surja, de facto, como movimento laical, de leigos para leigos, de grande espiritualidade, mas também ajudando-os num caminho são de progressão. Uma das dimensões disso é as intenções que o Bispo diocesano pede que os romeiros tenham nas suas orações. Porque uma das características da romaria é o rancho não apenas reza pelas suas intenções dos seus irmãos que o integram, mas acolhe também muitas orações vindas do exterior. Aliás, há mesmo uma das missões de um dos irmãos, que é o chamado Procurador de Almas. Procurador não porque anda à procura das almas, mas porque representa as almas dentro do rancho, as almas daqueles que pedem orações ao rancho. E que nós temos a obrigação de as rezar, mas que a pessoa que as pede também fica com a mesma obrigação de rezar por aquilo que pediu por cada um dos irmãos. E isso vemos às vezes o curioso, pedem-nos um Pai Nosso e a pessoa sabe que se nós somos 50 irmãos, vai ter que rezar 50 Pai Nossos. Mas acontece pedirem-nos, por exemplo, um terço e a pessoa sabe que vai ter que rezar os 50 terços. Mostra também aqui a grande necessidade e aflição, muitas vezes, ou de grande gratidão que aquela pessoa tem para nos pedir tal tipo de oração, por exemplo. Falávamos há pouco desta transformação ou conversão que acontece em cada romeiro. De que forma é que acontece essa experiência num rancho? Há de facto um antes e o depois da romaria quaresmal? Sim, normalmente sim. Muitas vezes o depois é ali aquelas semanas e depois vai se esvanecendo, como em tudo na nossa vida. Mas em muitos casos, e graças a Deus já tenho podido experienciar isso, e até comigo próprio, há um antes e o depois da romaria, e verdadeiras conversões e da aproximação a Cristo e à Igreja a partir da romaria. Porque é uma experiência forte de Igreja, na simplicidade, mas na Igreja como ela até estruturalmente é, através da sua estrutura do rancho, dos guias, do mestre, dos dispenseiros, para que outros possam fazer a romaria com simplicidade, com grande interioridade. Isso faz com que o irmão, o romeiro, consiga olhar para si próprio, olhar para a sua vida e muitas vezes até chegar à conversão,
até pelo sacramento da penitência, que é algo que é sempre aconselhado que os irmãos façam antes, ou pelo menos, no caso do Rancho de São José, por eu estar presente, tem essa vantagem de poder, até durante a caminhada, poder se aproximar do sacramento da reconciliação. Por essa via também, um movimento que é quaresmal e que tem no horizonte sempre a celebração da Páscoa. Sim. Apesar de, e por ser uma peregrinação penitencial, é também uma peregrinação de redenção. Ou seja, a chegada à Igreja é sempre um momento de libertação, de ressurreição. Aquele momento da chegada e depois, no final da celebração, os cumprimentos que os irmãos fazem uns aos outros, é sinal da festa, não só de termos conseguido chegar ao fim, mas muito mais do que isso, desta libertação que nos é dada pela ressurreição. Por isso, é um bocadinho o espelho da nossa vida e da caminhada quaresmal para chegar à ressurreição. Padre Luís Leal, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia a partilhar essa experiência das romarias quaresmais que cada rancho de romeiros faz em São Miguel. Muito obrigado. Muito obrigado. E felicidades também para mais esta próxima romaria, que por certo fará nesta quaresma. O programa Eclésia fica por aqui, mais logo acompanhe-nos também na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.